que você tem aí o contato com a pesquisa dentro aí da faculdade de farmácia? Então, eu tive contato no meu terceiro ano da faculdade já, que começou aquele burburinho, né? Tem que fazer iniciação científica, é muito bom para formação, né? É um complemento, não adianta a gente estar aqui só na aula. A pesquisa é onde a gente consegue, de fato, ali na bancada, fazer algo prático, né? E foi aí que eu comecei a buscar, então, docentes para eu fazer minha pesquisa. E uma amiga minha estava fazendo iniciação científica na área de bioquímica. E aí foi que ela falou, a professora é muito bacana, assim, ela é muito aberta, acho que você devia tentar. E foi aí que eu entrei e tive meu primeiro contato com a pesquisa, que foi na área de bioquímica. Só que, de fato, assim, meu projeto ele não era muito prático, porque era um projeto mais, assim, de um programa computacional para eu analisar dados de espectrometria de massas. Então, basicamente, eu tinha dados de coleta de saliva de pacientes e eu analisava o que tinha ali naquela saliva de composição de metabólitos, enfim, substâncias que tinham naquela saliva que a gente conseguiria triar e diferenciar entre um indivíduo saudável e um indivíduo com diabetes. Só que aí, de fato, assim, a parte mais prática era só a coleta. Depois era analisar muito em computador, né, nos programas. E eram programas bem complexos, assim. Então, eu acompanhava um pós-doc, porque ele que tinha o conhecimento. E foi aí que eu tive o primeiro contato, mas foi aquele contato, tipo, acho que não é essa área que eu quero. E aí, depois que eu fui realmente para a área que hoje eu gosto muito, que brilha meus olhos e que eu já tô há bastante tempo nela. O legal que eu vi no seu currículo é que a questão assim, desse primeiro trabalho, né, como até um trabalho de entrada no meio da ciência, você já começa com uma doença silenciosa, né? E agora tá com outra doença que também aí, quando ela mostra a sua cara, infelizmente, muitas vezes já tá avançado demais, né? Só que a abordagem é completamente diferente. Antes está mais voltado ao diagnóstico, e agora você está mais voltado ao tratamento, voltado praticamente todo ao tratamento. Ainda lá na graduação, ainda lá na iniciação científica, você mudar para pesquisas tão diferentes foi muito difícil para você? Como é que foi você lidar com essa mudança? Sim, na verdade, assim, eu tinha essa vontade de fazer algo prático na bancada, mexer com formulação, e eu sempre gostei muito da área de farmacotécnica, que é uma área na farmácia de desenvolver a formulação em si. E eu gostava dessa matéria e pensei, bom, eu quero fazer uma iniciação científica para entender de fato como que é a pesquisa nesse ramo da farmácia. E foi aí que eu mudei e comecei a minha pesquisa com a professora Fabiana, lá em 2018, então eu já tô... 2019 que eu entrei no laboratório, então eu já tô há bom tempo nisso. E assim, as dificuldades foram grandes, porque na outra iniciação científica eu basicamente tinha que mexer no computador, entender programação ali, que foi muito difícil para mim também. Só que dessa vez eu tinha os desafios ali dentro do laboratório. Tem toda uma rotina, lavar a vidraria, guardar a vidraria, a organização do laboratório. Enfim, a rotina do laboratório em si, porque apesar de eu ter a minha pesquisa, todo mundo está ali usando o mesmo laboratório, então você tem que ter aquela organização, entender como funciona tudo. Então, acho que foi esse o maior desafio, realmente, de entender o que funcionava ali dentro do laboratório, porque antes eu não tinha aquele contato direto com a bancada. Gente, vocês aí que, assim, às vezes não tem essa vivência de laboratório, imagina o seguinte, a cozinha de vocês, com um monte de gente cozinhando, tá certo? Às vezes você tem lá uma mãe que vai gerenciar tudo, né, que seria um técnico, mas se você não mantém a sua parte organizada, você vai acabar prejudicando alguém, vai levar um puxão de orelha, né? Então a gente na pesquisa tem que fazer isso também, tem que estar ali organizando o nosso espaço para facilitar para os outros, né? E que para os outros também facilitem para a gente, né? Tem essa parte aí, vou falar, menos glamurosa da pesquisa, mas que ela tem que ser feita exatamente para facilitar, né, a parte aí de coleta, interpretação dos dados, tudo. Nesse novo laboratório seu, né, quando você já entra na farmacotécnica, com o que você já começa a trabalhar nesse período?
Então, na verdade, a minha pesquisa ela é a mesma, assim, entre aspas, desde 2019 que eu entrei no laboratório, que é um sistema, né, de liberação de uma vacina de DNA. E esse sistema ele é baseado em feitina. A feitina é uma proteína, acho que, né, já explicaram por aqui, mas a feitina é uma proteína que está presente no nosso organismo e ela é a proteína que transporta oxigênio. Só que no nosso caso, a gente só usa a proteína sem esse núcleo, né, de oxigênio. Então, é basicamente eu utilizar essa proteína como uma forma de carrear o DNA para tratar o câncer de pele, que é o melanoma. Então, desde 2019 eu tenho essa pesquisa. E por que eu estou há tanto tempo fazendo, né, digamos que a mesma pesquisa? Porque é uma formulação muito desafiadora, assim. Não é fácil você criar um tratamento para o câncer que envolve diversos fatores, enfim, é uma doença muito complexa.